Senhoras e senhores, estamos de volta com a vinheta da crise, porque o São Paulo vive uma crise eterna, uma coisa que não acaba, não tem jogo, então fica aquele chorume ali, aquele negócio dentro do São Paulo. A novidade de hoje é que o Wellington finalmente foi operado. Operado no seu tornozelo, teve um rompimento de ligamento do tornozelo, foi operado hoje. O Galopo operado hoje. Vamos dar um panorama aqui do plantão médico, como anda o departamento médico do São Paulo. Tem aí a tal da parceria com a USP que o São Paulo fez. E o que esse monte de contundidos de longo tempo vai impactar em contratações. Esse é o papo aqui com Arnaldo Ribeiro. E aí, Arnaldo? Bom, Tironi, com o Wellington e Galopo, são 6 cirurgias do São Paulo só em 2023. Vamos lá, vamos nomear. nomear. Não temos nem 3 meses de temporada. Wellington, Galopo, Ferrarese. Quem mais? Igor Vinícius, operados na semana passada. Thales e Diego Costa. Então, os 6 operados do São Paulo. Isso. Só em 2023. Né? Além dos operados em 2022 que ainda não voltaram. Casos do Moreira e do Caio. Né? Isso. Total, 8 cirurgias num período bem curto. Teve a cirurgia também gravíssima do Arboleda, mas esse já voltou a atuar, mesmo que sofra com tendinite no joelho. Mas o fato é que, em menos de 3 meses, 6 cirurgias no São Paulo, algumas delas muito graves. Então, são 6 operações só esse ano. Wellington, Galopo, Ferrarese, Igor Vinícius, Thales, Diego Costa. Mais as 2 do ano passado, são 8. E fora as outras contusões que o São Paulo tem aí, a soma é da 10, 15 caras machucados. O São Paulo está treinando agora em 2 períodos, né? Tipo uma interpré, sei lá o que, temporada, né, que o São Paulo está fazendo. Ia ser em Cotia, mas está sendo na Barra Funda. 2 períodos todo dia. Dá até medo, né? Na verdade, essa medo de novas lesões, menos, né? O São Paulo teve várias lesões, na verdade, no campo de jogo, né? Nesse período paulista. Quase todas elas. E também mais uma concentração que permite que a recuperação seja feita para quem está machucado numa intensidade ainda maior, né? Esse é o ponto positivo. Lembrando que algumas dessas cirurgias significam que os jogadores praticamente perderam as temporadas, né? Essa parte da temporada, ou essa temporada. Casos do Ferrarese e do Galopo. Outros têm uma previsão de retorno mais breve. E a gente pode até falar de cada um, mas Ferrarese e Galopo, como é cruzado, o Galopo opera agora, o Ferrarese já operou há algumas semanas, 6 a 8 meses de recuperação, então muito pouco provável que eles voltem a jogar nessa temporada. Então vamos lá. Bom, tirar desses caras aqui, cortar os caras que já não voltam essa temporada. Ferrarese e Galopo. Contusões muito sérias. A não ser que tenha uma recuperação muito rápida e tudo mais. O Ferrarese com alguma chance maior, porque operou há quase um mês, né? Agora, da turma, contando do mais recente para o mais... contusão mais longe. O Wellington, operou hoje. Operou o tornozelo. Operou o tornozelo, ficou naquela indefinição de operar ou não, assim como Rafinha e Caleri ficaram. Rafinha e Caleri acabaram não operando o tornozelo. O Wellington operou. Depois da consulta de um especialista, a indicação era de cirurgia, porque era muito pouco provável que ele não voltasse a lesionar a região se ele voltasse a jogar sem intervenção cirúrgica. Então, o Wellington, a previsão inicial, recém-operado, é de 3 meses de inatividade. Ou seja, seria uma volta para o segundo semestre desse ano, né? Certo. Igor Vinícius operou o pubis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O pubis é uma contusão crônica. A opção por não operar ano passado é uma lesão desde o ano passado, né? Ele, na hora que estava para voltar esse ano, sentiu as 2 vezes. Operação no pubis, em tese, tempo de recuperação é exatamente idêntico ao do Wellington, mesmo que sejam lesões diferentes.
cerca de 3 meses de recuperação. Perfeito. O Thales, que aí é uma contusão mais séria, né? É sutura no joelho, não é uma ruptura de ligamento, mas é uma sutura de 4 a 6 meses, também mais para o meio, parte final da temporada, né? E por fim o Diego Costa, que operou, é, ficou no vai, não vai de operar e operou. Operou, aí você já voltou, já cumpriu o período de recuperação, já está treinando normalmente com o resto do elenco. O Diego Costa, sim, deve estar já na volta do São Paulo aos campos, deve estar disponível na volta do São Paulo aos campos no início de abril para a Copa Sul-Americana. No meio desse. Ah, fala. Só um detalhe. Lembrando que o Diego Costa, expulso na final da Copa Sul-Americana, cumpre Tá suspensão. suspenso. Então, para o início do Brasileiro. Tá. Final de março, ele já está treinando. Final de março estará completamente liberado para treinar e jogar. No meio desse furacão que viveu o São Paulo, Rogério, briga, Marcos Paulo, cai não cai, treino, não sei o que, eliminação do Água Santa, a única postagem da diretoria sobre qualquer assunto mais relevante foi justamente um convênio que o São Paulo está fazendo com a USP para falar sobre a questão de lesões, como melhorar a questão das lesões do São Paulo. É tudo muito superficial, né? O comunicado é muito superficial. Você não sabe exatamente o que é, não teve entrevista para anunciar, não teve ninguém falando. Então lá é uma turma da USP que vai ajudar a prevenir e entender os problemas de lesão do São Paulo, é isso? É isso. Na verdade, o São Paulo anunciou como parte do processo de reformulação da estrutura médica do clube e que não tem ligação direta, em tese, com essa onda de cirurgias, né? Eles chamam de cooperação científica. O que você acha? E Bonito, o tem nome lá é lindo. a frase do Casares sobre essa parceria é a seguinte: nós ampliamos e modernizamos o Refis Plus. Depois da estrutura, agora os conteúdos vão ser trabalhados. Vamos usar a estrutura e a tecnologia que a USP tem em seus laboratórios para nos ajudar. Quanto mais elementos técnicos tivermos na medicina, na fisiologia e na preparação física, melhor. Nós temos que somar esforços. Na verdade, né, Tironi, é uma tentativa aí de minimizar, prever e evitar lesões. Além da troca no comando do departamento médico anunciada Sim. logo após a derrota para o Água Santa, ficou em segundo plano pela crise do Rogério com o elenco, mas os dois médicos que passam a chefiar o dia a dia do departamento médico de São Paulo eram os médicos que estavam trabalhando em Cotia com a base. O São Paulo trocou o comando do DM, além dessa parceria com a USP. Muito bem. E aí, diante de tantos lesionados, machucados, que só voltam, na melhor das hipóteses, aqui em 3 meses, sem contar o Diego Costa que já está treinando, o São Paulo, de novo, vai ter que ir às compras de forma emergencial, Exato. certo? E aí, Certo. quais são as posições? Bom, primeiro, né, a parte. O São Paulo iniciou a temporada imaginando a seguinte defesa: Igor Vinícius, Arboleda, Ferrarese e Wellington. 3 desses 4, a Arboleda está voltando agora, 3 desses 4 estão fora de combate. O Ferrarese talvez nem jogue mais essa temporada. Então, o setor defensivo, porque as lesões mais sérias ocorreram no setor defensivo, será o principal alvo, né? Laterais e talvez um zagueiro. E vamos combinar, nessa altura da temporada, a viabilidade de contratações é praticamente o mercado nacional com jogadores que se destacaram nos estaduais por aí, ou em São É, Paulo, ou em outros locais. A possibilidade do mercado sul-americano ela existe, mas não é a principal época, que quase todos os jogadores estão já em atividade nos seus clubes. E aí a janela maior ficaria para o meio do ano, né? Mas o São Paulo vai ter que contratar já para essa janela. Por conta emergencial, sobretudo nesse setor defensivo. Existe uma
a questão em relação à reposição do Galopo, mas não é uma posição fácil de contratar, e acho que ela vai depender também da evolução da recuperação do Caleri, né? Uhum. Lembrando que essa primeira janela brasileira de inscrição se encerra em 4 de abril, ou seja, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Para contratar para o início do Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, os clubes têm até 4 de abril. Certo. Então, se o São Paulo for contratar para setores mais carentes, tem aí pouco mais de uma semana para fazer, 10 dias, pouco mais de 10 dias, né? Então, o período é curto e alguns alvos já estavam definidos por conta dessas lesões graves já antecipadas, né? Antes mesmo de Wellington e Galopo se machucarem contra o Água Santa. E aí, quais são as posições, no fim das contas? Lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, possivelmente. E aí, no setor ofensivo mais difícil, um meia atacante, né? Que seria a reposição ao Galopo. Tá. Ouvi falar em Matheus Babi, que está lá no Santa Clara de Portugal. Esse nem poderia vir agora, né? Só se o clube português o liberasse antes do final de contrato. Ele surgiu bem no Botafogo, mas foi um caos no Atlético Paranaense, né? Foi um caos. Ele é meio caótico. Exatamente. Né? É um centroavante interessante, talentoso, mas, cara, ele é casca de ferida. Exatamente. Lateral direito, lateral esquerdo e zagueiro. Porque o fato é que você imagina que o São Paulo vai jogar em outro sistema. Eu acho bem provável que o São Paulo passe a jogar em linha de 3 quando voltar a temporada. Pelo fracasso retumbante do 4-2-4 e também pelas lesões, né? Então, é bem possível que o São Paulo... E pela agora a quantidade de bons jogadores em determinado setor, né? Com as voltas do Diego Costa e do Arboleda, essa possibilidade seria facilitada, né? Agora, ainda sobre contusões, o Caleri está treinando, tem uma perspectiva de voltar antes do normal? O Caleri, do esperado? Sim. O Caleri, assim como o Rafinha, estão fazendo a transição para o campo com as lesões do tornozelo. O Caleri havia dito que se tivesse a semifinal hoje, ele jogaria no sacrifício, mas jogaria. Ele não tem dor. A preocupação para a lesão do Caleri é uma eventual recaída com uma pancada, com um choque, tipo tornozelo do Neymar, né? Dependendo da situação. Mas ele acredita, depois de consultar muitos especialistas, que não seria necessária a cirurgia. Enfim, acho que isso nos treinos é pouco provável que a gente sinta e é um risco para quando a temporada voltar. Lembrando que o Caleri também está suspenso na Copa Sul-Americana, porque também foi expulso no final da Copa Sul-Americana. No meio de tanta notícia ruim, o fato do São Paulo ter aí um tempo para treinar e se preparar é uma notícia boa? Se for bom aproveitado pela comissão técnica, sim. É a segunda pré-temporada da comissão técnica. Eu acho que no frigir dos ovos, o time completamente remodelado nem começou tão mal a temporada depois do período de treinos, e a expectativa, até por isso, é um dos motivos pela permanência do Rogério, é o que o Rogério em 20 dias consiga repaginar o time. Muito bem. Que mais? É isso. É isso? O São Paulo só vai saber quando vai jogar exatamente no sorteio da Copa Sul-Americana, que será realizado na outra segunda, exatamente daqui a uma semana à noite, em Luque, no Paraguai. É cabeça de chave, é o segundo mais bem ranqueado da Sul-Americana, atrás apenas do Peñarol, e vai saber seus adversários na segunda-feira que vem. Muito bem, a gente fica por aqui desta vez, mas estamos atentos aos treinamentos, do dose dupla de treinamento. Qualquer coisa que acontecer, qualquer novidade, estaremos de volta, certo, Arnaldo? Reforços. Exatamente. Plantão médico e tudo mais, certo? Tudo mais. Exatamente. Muito bem. Então é isso. Zoom, garotos. Arnaldo